tinha uma máquina que tinha um rolo de fita grande. Tá entendendo? Eles pegavam, botavam de um lado aqui, né? Botavam de um lado aqui, aí tinha uma pessoa que ficava enrolando, né? Tá entendendo? Ela funcionava, né? Tinha o aparelho que dava lá na tela. E essa fita era um rolo grande. As bichinhas assim, como se fosse assim umas... Vocês conhecem fita de cinema? Você conhece a fita? Pois era enrolada daquele jeito ali. Ela enrolava o rolo grande, né? E ficava passando. Era uma peça assim, grande, formato de um lápis, mas mais grosso. Que queimava, botava na máquina e queimava para sair a imagem, para projetar a imagem. Existia em Sobral uma frase, ela se tornou muito conhecida a partir da década de 20. Em Sobral, o cinema sobra. Era desse jeito que as pessoas falavam. Porque você tinha, a princípio, 4 cinemas. E aí a gente se pergunta, como? Não é por acaso que Sobral, você tem em Sobral, não na minha idade, né, no meu tempo de criança, um cinema mudo. Mas já tinha em Sobral um cinema que passava filmes mudos. O cinema mudo era o seguinte, ele fazia só o gesto, entendendo? Só o gesto. E de vez em quando eles ficavam querendo brigar um com o outro e tal, não sei o que, aquela coisa, e aí a gente ria demais nesse cinema mudo. O seu Falbe, ele teve uma grande ideia em Sobral em 1931 e ele foi contra o tempo. Ele teve a ideia de construir um cinema em Sobral. Ele construiu o Cine Eldorado. Aqui é ele novo, com Dona Miriam, e tudo assim, a família. Vem aqui é ele e Dona Miriam. É a esposa, Dona Miriam. Seu Fábio, com 16 anos, ele foi morar em Granja, trabalhando no IFOX, que hoje é Denox, como desenhista. Com 20 anos, ele foi fazer um curso de arquitetura, um curso prático em Recife. Então, quando ele voltou, ele foi contratado por todos os prefeitos até o fim da vida dele. É um dos sujeitos da cidade de Sobral que estabeleceu uma nova sensibilidade na cidade. Não só pelo cinema, mas pelo teatro também. Não só pelo teatro, mas pela arquitetura. Ele trouxe o cinema, ele trouxe a Gaributano, trouxe a maçonaria. Na época eu me lembro como se fosse hoje as brigas dele, mas o Dom José. Dom José não queria a maçonaria, e ele trouxe. Quando eu pesquisando, que vi, aqui estava, como eu posso dizer assim, escondido da história, ou com poeiras em cima, que quase nenhum irmão daqui conhecia esse fato do Falber ter participado de maçonaria. Então, a sua iniciação do Falber Rangel aqui na loja foi no mesmo dia da fundação. A loja fundou-se em 4 de março de 1937, às 19 horas de uma quinta-feira. Quando foi às 20 horas, foi iniciado os 6 irmãos, né? Os 5 irmãos. Mas a maior obra do seu Falbe foi o Arco de Nossa Senhora de Fátima. Ele foi convidado por Dom José. Eles gastaram 94 mil tijolos na construção do arco. E fizeram de 51 a 53. O arco foi inaugurado no dia 1º de novembro de 1953 e ainda tem lá a Ave Grácia Plena. Mas o Falber Rangel, ele não era apenas um homem ligado à arquitetura, digamos assim, aquilo que o talento dele era capaz de produzir do ponto de vista de um desenho arquitetônico.
né? Ele era um homem ligado às artes, tá certo? Então, por exemplo, eu não sei se vocês sabem, mas ele é o responsável, né, eu diria de uma forma muito assim, intensa, por trazer o cinema para Sobral. Você poder assistir um filme em Sobral. Então o Fábio Rangel foi esse homem assim, extraordinário que inaugura na cidade uma nova sensibilidade. Não só por isso, ele inaugura na Praça São João a coluna Rádio Imperato, né, que foi a primeira, provavelmente a primeira coluna, né, com um espaço de audição da cidade, em que você ouvia as músicas, tinha show de calouro, comerciais, etc. e tal, ligado ao Teatro São João. Então ele mexe mesmo com a sensibilidade da cidade. O Fábio Rangel foi uma pessoa aqui em Sobral que trouxe muita coisa. Ele foi pioneiro em fábrica de cimento, em fábrica de mosaico, fábrica de gelo. Foi o primeiro salão de beleza de Sobral. Ele abriu o mercado para a mulher trabalhar. Ele construiu o primeiro hotel de luxo de Sobral, o Grande Hotel. Foi o primeiro representante do gás butano de Sobral e o pioneiro no cinema. Primeiro era o São João, né? Aí Rangel. Depois, há um bom tempo, aí apareceu o Alvorada. Aí muito tempo ele funcionou, cinema normal, aí depois foi que ele transformou em cinemascope. Here is a world of dynamic magic. As Jonathan Swift's immortal entertainment comes to life in the screen recreation of the book, whose savage commentary on life and society shook the world, to Brobdingnag, the land of the giants. Tinha aquelas coisas que a gente ia para torcer por aqueles personagens que estavam fazendo aquela seriado, né? Como Deusa de Joba, que na época era uma seriada que tinha, né? Durano Kid, né? Que era um artista que era muito, assim, tinha outros que era negócio de como se fosse karatê, tá entendendo? Que tinha aquelas paisagens, a gente torcia por aquelas personagens, sabe? Quando era no dia da seriada, uns eram de um lado e outros eram de outro. A gente vibrava na plateia lá. Get over along that wall. Fábio Rangel é um dos grandes transformadores da sensibilidade, especialmente no centro da cidade. E também no distrito, como eu falei em algum momento, ele levou vários filmes que as pessoas vinham aqui para o interior, de graça, sem cobrar nada num jipe que ele tinha, etc. Então ele foi esse sujeito extraordinário, assim, que deixou uma marca sensível, ainda hoje visível na cidade.